Olá, nós vamos falar hoje sobre sobrepeso. Muitas pessoas chamam de obesidade também, né? Mas eu gosto de chamar sobre exatamente isso, um sobrepeso. E aí, a gente vai trabalhar a nossa mente em relação a isso, a nossa consciência, porque o quanto isso é importante. E o que vocês vão entender sobre isso daqui agora pode trazer muitas referências e muitos outros caminhos que vocês vão poder escolher a partir de agora. Quando a gente fala de consciência, esse é o trabalho. Trazer para vocês novas possibilidades, trazer uma nova consciência sobre aquilo que você estava escolhendo e manifestando. Então, quando a gente fala sobre peso, a gente fala de gordura. E a gordura, ela é colocada dentro do nosso inconsciente como proteção. Então, sabe os ursos? O que que eles fazem? Eles comem durante todo o verão, porque o verão eles estão mais ativos, tem vida, né? Vocês já repararam que no verão as pessoas saem mais para a rua, as pessoas procuram mais estar em contato umas com as outras, tem mais atividades, enquanto no inverno se recolhe. Então, ele faz tudo isso no verão, come, 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 faz uma reserva dentro dele de alimento e de gordura para que ele hiberne durante o inverno. Para que ele não tenha que sair, para que ele não tenha que caçar, para que ele não tenha. Então, ele se protege durante o inverno, inclusive das vezes da falta de alimento e de outras coisas. E é isso que acontece com o nosso corpo. Quando você está criando uma camada de gordura, você está se protegendo do quê? Sobre algo. Pode ser sobre não estar em contato com o mundo, porque assim, dessa forma, eu fico em casa, me recolho, eu não vou mostrar minha beleza, não vou chamar atenção, não vou ter convívio com ninguém, né? Porque até não vou me sentir muito bem para mostrar aquilo que eu sou. Mas sempre vai ter algo relacionado a isso, tá? Que você está se protegendo de alguma coisa. Não é por raiva ou por nada. Muitas vezes é por não saber que você pode fazer um caminho diferente. Então, muitas dessa situação, né, do sobrepeso e da gordura, ela vem relacionada com a comida. Porque a única forma, às vezes, que a gente engorda e que a gente tem aqui na nossa consciência é que é a comida. E diante da comida, a gente tem aí duas consciências que podem nos levar para o sobrepeso. É quando, dentro da nossa família, dentro da nossa ancestralidade, nossa mãe, pai, avós, enfim, tudo aquilo que a gente até desconhece até então, porque a gente não sabe muito da história do nosso passado. Mas foram pessoas que tiveram muito problema com a escassez de alimentos, sabe? É como se faltasse os alimentos. Então, muitas vezes você pode estar também inconsciente, olhando para a mesma forma que eles. E aí você come, e come porque você tem medo que falte. É um medo inconsciente relacionado com essa falta, tá? Rose, mas como eu descobri isso? Perceba o que que a comida significa para você. Quando você olha para ela, você tem a sensação de que ela vai faltar, de que é melhor você comer agora, senão depois você vai ficar sem, que alguém vai tirar de você. Sabe quando a gente até fala assim a frase, é, quando o gato sai, o rato passeia? É, entendeu? O gato sai, o rato vai, e rói tudo, e depois, quando você vê, tá comido. Então, alguém foi lá e te tirou. Essa sensação, se você tiver, é porque de alguma forma algo foi tirado também da sua família, sabe? Tem essa característica.
E aí, se eu vejo esta falta que pode ser tirado de mim, eu não vou guardar isso, porque senão eu posso ficar sem. Então é melhor eu consumir, tá? Então aí tem essa compulsão. Outra situação, né? Como eu falei. Eu vou trazer todas as situações aqui para vocês irem tentando aí se identificar, tá? Outra situação que acontece também é quando nos falta nutrientes porque eu não recebi da minha mãe. Houve um amor interrompido. Então vamos supor assim. Sabe quando mãe engravida logo em seguida de um segundo filho? Então, esse filho que vai nascer ele vai ter essa nutrição da mãe após nascer. Mas aquele que nasceu primeiro vai ser interrompido devido ao nascimento do outro, né? Porque às vezes a mãe não vai conseguir dar, né, para os dois ao mesmo tempo. E aí vai depender de como cada um interpretou isso, sabe? Ou a mãe ficou doente e não pôde amamentar. Ou a mãe teve que trabalhar, isso acontece muito, né? Porque as mães deixam os filhos para ir trabalhar. E aí, essa criança que não sabe o que está acontecendo, o que que ela entende? Foi tirada a minha nutrição de perto de mim. Então, o que a gente também precisa entender, né? A criança, ela sente a energia. Então, a mãe que pensa assim, ai, meu filho agora não vai mais poder mamar em mim, porque eu vou ter que trabalhar, porque eu vou ter que fazer isso, porque, né? Esse sentimento dela, desta falta de nutrir o filho, ele vai sentir. Isso vai ser interrompido para ele também, porque os nenéns, né, eles entendem de energia. O neném, ele não fala, mas ele percebe a energia da casa, porque são os sentidos que ele tem. É aquela história assim, olha. Quem não vê, quem é cego, eles têm outras percepções. Eles têm o ouvido, a boca, o paladar, né? O tato. Então compensa a visão. O bebê, como ele ainda não sabe falar, ele interpreta. Então, nós, quando crianças, nós também interpretamos tudo isso. E cada um interpretou de uma maneira, daquilo que o meio realmente estava querendo trazer, né? Às vezes a mãe com essa dó de, poxa, eu não vou conseguir nutrir meu filho, aí ele vai ter que ficar na escolinha, ele agora não vai receber, sabe? Então essa criança, ela começa a ser interrompida essa nutrição. E aí, quando ele se sente interrompido com essa nutrição, como se ele não pudesse receber daquilo, ele então vai procurar outra coisa para se nutrir. E aí, muitas vezes, daquilo que essa criança vai se nutrir, isso, gente, é o mais comum, tá? É o que acontece. Aí ele vai procurar que ele não tenha alguém que fale, isso você não pode, né? É como se ele tivesse meio que abandonado. Então, eu vou me nutrir de qualquer coisa. Eu posso comer uma bolachinha. Porém, se minha mãe está por perto, minha mãe, quando é consciente, ela pode falar uma frutinha. E porque aqui vai te nutrir da mesma maneira. Você pode tirar força daqui e você pode tirar força daqui. Você pode tirar nutrição daqui, você pode tirar nutrição daqui. Só que a criança, ela ainda não sabe. E se ela não tem alguém que dê essa instrução para ela vai buscar, já que ela não tem o tal do TT, né? Que muitas vezes é assim que fala. Então ela vai buscar essa força naquilo que as pessoas vão dar. E aí a consciência daquele que está dando para a criança é que vai prevalecer. Então, muitas vezes, você comeu isso daqui e não isso daqui.
E até interessante, porque quando uma criança está doente, ou quando a criança está dando muito trabalho, ou quando a criança está chorando, a gente também não olha para as emoções dessa criança para saber o porquê que ela está chorando. Geralmente a gente já vai lá e fala assim: quer mamar? Ah, ela está querendo mamar. Ih, mas a mãe não está aqui. Ah, dá uma bolachinha, dá uma bolachinha. Entende? Dá isso, dá aquilo. E aí a gente vai também sendo calado com comida. E muitas vezes, quando você então não olha para as suas emoções, que vai te dar vontade de comer um doce, não é por acaso. Isso daqui se refere àquilo que você já estava vivendo, porque a gente tem uma programação mental aqui. Eu tenho uma relação com um doce que é enorme, muito grande, porque ela me lembra meu pai. Meu pai amava doce. Meu pai comprava doce, meu pai dava doce, meu pai me trazia bala e chocolate todos os dias. Vocês sabem o que significa isso? A relação de afetividade que eu tenho com o doce é enorme. Então, quando eu me sinto é, desprotegida ou com alguma emoção abalada, quem que eu vou procurar, gente? E assim como muitas de vocês, o doce. Só que hoje, com a minha consciência, eu descobri que eu tanto posso tirar força de um quanto de outro. Então, muitas vezes, eu não vou falar para vocês que eu consigo, tá? O tempo inteiro não olhar para o doce, porque eu falei, o doce tem uma significância muito grande na minha mente. Ele me lembra o amor, o carinho, a atenção, o cuidado. É muitas coisas boas. Mas aí também eu trabalho desta forma. Eu não me puno por estar querendo doce. Talvez é aquela força que eu esteja precisando naquele momento. E eu recebo esta força com amor. Então, quando eu tô com muita vontade de comer doce, eu não vou e penso assim: você vai me destruir, você vai me engordar. Eu olho e falo assim: sim, você agora faz sentido para mim. E como é bom. Hum. E eu me deixo me deliciar por esse momento. Põe a mão no coração. Inclusive, eu falo muito obrigado por tudo que eu recebi. Muito obrigado por tudo que eu recebi desse doce. E que ele entre e passe pelo meu corpo, trazendo toda a satisfação e suprindo toda ou qualquer necessidade que nenhum outro alimento vai conseguir repor agora. E solto. Esse é um grande exercício. Até a gente conseguir realmente soltar e liberar isso. E muitas vezes falar obrigado. Eu agora já não tenho mais a necessidade de colocar o doce na minha boca. Eu consigo sentir só aqui no meu pensamento o quanto alegria, o quanto satisfação, o quanto proteção e tudo mais que eu sempre busquei nos doces. Obrigado. Eu agora posso ver de outra maneira. E aí, na maioria das vezes, é isso que eu faço. Eu trago essa consciência, né, para tudo isso. E convido vocês a fazerem isso também.
Mas voltando a falar sobre mais consciência, existe, como eu falei também, né? Isso daí é mais ligado à nutrição, às tuas emoções, enfim, né? A tudo isso. Aliás, sempre tudo está ligado às nossas emoções. Porém, muitas vezes a gente também quer se proteger do perigo que é o contato com as pessoas. O quanto a gente também tem uma programação de que as pessoas nos ferem, de que aqui é um perigo, em que interagir é um perigo. Então, eu também vou criando inconscientemente uma proteção. Por quê? Porque eu preciso ficar forte para me proteger. Então, quando você escuta muito desde pequeno, coisas falando na sua família, de que, olha, cuidado, você vê o que que a pessoa pode fazer? Olha o que as pessoas podem fazer. Cuidado, que né? Não fala com estranho, não fala isso, não fala aquilo, olha, não faça isso. E é claro que a gente, na verdade, tem que orientar, sim, mas na verdade a gente também tem que fazer o nosso papel como adulto e ficar vigiando. Não é só falar, a gente precisa, como adulto, cuidar da criança. Então, para quê? Para que a criança se sinta protegida e não tenha que pensar em como se proteger tão pequena. Porque é ali naquele momento que ela vai começar a criar meios para se ficar forte para ninguém vir abusar dela, né? Então, vamos lá, vamos olhar para isso. Quando a criança, ela é, é sempre assim julgada. Ah, vai lá, não fica andando de short, não. Você vai vir homem aqui em casa, vai vir isso. Então, o que que ela começa a entender? Que ela chama muita atenção, que isso é um perigo. Então, é melhor eu deformar o meu corpo, é melhor eu ser muito gorda, é melhor eu não chamar muita atenção, para assim ninguém me olhar. E será mesmo que não vai olhar? Por quê? A gordura também chama atenção, né? Não é só a beleza. A gordura também. Quando você vê alguém na rua muito gordo, você também não olha, entende? Então também é uma forma de chamar atenção, mesmo sem querer. É uma forma de você também ter força. Geralmente, inclusive, as mulheres quando casam, elas têm uma tendência maior a engordar. Quem aqui? Quando casou, engordou. Por quê? Porque também é uma forma de se proteger e dar segurança para o seu par. Ou seja, pode ficar tranquila. Ou pode ficar tranquilo, que nenhum outro homem vai me querer. Olha como eu tô ficando gorda. Eu dou segurança para você, marido. Quando o meu corpo não está bonito, nenhum outro homem vai me querer. Porque se eu for muito gostosa, né, outros homens vão me querer e você vai ficar inseguro. Então, quer dizer, você está trabalhando com algo, com uma ferida, né, que você pensa que o outro tem, mas às vezes ele não tem. Às vezes para ele tá tudo bem. A ferida é sua. Veio do que você escutou, do que sua mãe falou, do que você viu dentro da sua família, sabe? Então, sim, eu sempre falo assim que a gente não precisa de gordura para ter força, a gente não precisa de gordura para chamar atenção, a gente não precisa de gordura para ser forte ou destemido, enfim. Nós não precisamos da gordura. O que nós precisamos é de consciência, é de o que eu posso fazer, né, com o meu corpo. Quando a gente entende que o corpo e a mente, eles podem ser separados, e aquilo que eu penso pode ser diferente daquilo que o meu corpo recebe, isso é magnífico. Porque senão fica tudo sendo um só, e nós não somos um só. O seu corpo sempre vai reagir de forma física sobre a tua mente. E aí ele fisicaliza todas essas coisas. Então, o corpo fisicaliza as doenças que estão aqui. O corpo fisicaliza as suas emoções que estão aqui.
E aí é necessário fazer uma separação da mente e com o corpo. Como que eu faço isso, Rose? Percebendo os teus pensamentos, controlando os teus pensamentos. 80% dos nossos pensamentos sempre vão ser negativos. Então, quando eu começo a perceber sobre isso e pensar sobre aquilo, né, ter consciência sobre aquilo que eu penso, eu fico mais. Não é que eu não posso pensar, eu posso pensar de tudo, tudo vai vir. Tudo vai vir na minha mente. Tudo entra em ressonância com a gente. O sol, a chuva, o bom, o mal, tudo entra em ressonância com a gente. Mas você não entra em ressonância com tudo. Essa é a diferença. Você tem coisas que você vai entrar em ressonância, tem coisas que não. Então, quando vem um pensamento negativo, eu escolho, eu vou entrar em ressonância com isso? O que que eu vou agregar com isso? Eu vou levando consciência para isso, certo? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre gordura aqui? A gente já falou sobre a escassez, né, dos nossos antepassados pela falta do alimento. A gente falou sobre a gordura e o alimento, aliás, né, como interrompido da gente. Então a gente vai em busca disso, dessa afetividade que faltou, está muito relacionado com a falta de mãe, tá? É sempre ali com a mãe nesse sentido. É, A gente falou sobre a proteção, né, com a gente, com o nosso corpo, com o mundo, em contato com as pessoas, por isso eu também eu engordo. E a gente falou também sobre segurança, né, para eu me sentir mais segura, para não ser atacada, abusada, enfim, né, dar mais segurança para o meu par e para tudo isso. Tem outra coisa que engorda também, são os nossos pesos, ou seja, eu carrego o problema dos outros. Eu carrego aquela situação dos outros. Então, quando eu sou uma pessoa muito empática, não quer dizer que eu preciso carregar o problema do outro. Eu posso sentir, eu posso falar, eu sinto muito por tudo isso que você passa. Eu imagino a sua dor, mas eu não pego a sua dor, porque cada um tem uma história, cada um tem os seus porquês, tem uma programação. Então, eu posso ser muito empática com você, como eu sou durante todos os meus atendimentos. Mas esta dor pertence a você e não a mim. E quando a gente tem essa consciência, sem querer, eu pego aquilo para mim. E quando eu pego isso para mim, eu também engordo, tá? Aí a gente chama de peso energético, ok? São as pessoas que geralmente até assim, eu não como muito, eu faço exercícios, eu tenho atividades físicas, eu até cuido da minha alimentação, mas eu aumento de peso e eu não consigo diminuir meu peso. Com certeza você está carregando aí o peso de alguém, tá? Tem muita relação com isso. Uma outra coisa também, que além dessa empatia com os outros, de carregar a história, o peso, né? Dos outros, também tem o quanto você ainda está sendo tão maternal, ou seja, o quanto eu ainda quero cuidar dos outros, ou aquilo que eu não tive, eu quero dar, sabe, a mais para o meu filho. E aí eu estou tratando meu filho ainda de 20 e poucos anos, colocando comidinha para ele. Não que você não possa fazer isso, ok? O que eu quero dizer é sempre ele não pode, é eu que tenho que fazer, é, como se ele tem um problema, ele tem isso, ou ele tem aquilo, e que não seja uma verdade, tá? Então, assim, um carinho de vez em quando, não, filho, pode deixar que hoje eu vou arrumar comida para você. Tudo bem, é uma forma de carinho, mas não no todo dia, porque ele não é mais uma criança, né? Essa criança cresceu. E aí, se você não vê que ele cresceu, que ele pode seguir para o mundo, que ele pode ter sucesso, que ele pode desbravar tudo que tem aí nesse mundo, aí ele vai continuar também dentro da sua barriga,
que é o que a gente chama das mães cangurus, e que muitas existem. Eu era uma delas. Mas, enfim, a gente também vai aprendendo a consciência e vai soltando e vai liberando. Outra coisa que também engorda, e geralmente, agora, como a gente está falando um pouco mais da maternidade, é sobre exatamente, eu agora tenho essa barriga aqui porque eu tenho dois filhos. Eu falava muito isso. Eu jogava uma culpa para maternidade. Então, aquilo que a minha mente também cria, ela realiza, ela fisicaliza através do meu corpo. Então, a barriguinha ficava sempre para me lembrar, mas eu já tenho, né, uma certa idade, não sou uma menininha nova. Eu tive duas gestações. Então, eu tenho que o quê? Se eu falo isso, o que quer dizer a gestação para mim? Que a minha barriga cresceu muito e que ela não conseguiu voltar. Gente, agora vamos lá. Tudo bem, tem pessoas que ficam com a barriga. Eu fiquei com a barriga. Eu escutava falar muito isso, né? Eu fiquei com a barriga porque depois que eu tive filho, que deforma o nosso corpo. Mas quantas pessoas você vê que têm filhos e voltam a ficar bem magrinhas? Vou dar um exemplo aí dessa que tá aí mais na mídia, né? Que até agora eu esqueço o nome dela. Mas ah, eu não sigo ela, gente. Mas eu sei, eu falo muito dela. Que ela agora está com três crianças e ela é nora do Leonardo, tá? Esqueci, vocês vão saber quem é aí. Mas eu também posso trazer como referência Gisele Bündchen, tá? Que Gisele Bündchen para mim é referência. É, mas ela tem dinheiro, ela vai e faz coisas estéticas e isso e aquilo. Gente, mas aí, quando eu me dei conta da Gisele Bündchen, e também veio isso na minha consciência, eu falei, não, então deixa eu procurar alguém aqui. E aí veio na minha mente uma moça que trabalhava na minha casa e ela teve quatro filhos, na verdade. Um mês depois da criança nascida, ela não tinha mais barriga, ela não tinha mais nada. Ela voltava ao peso normal dela. E aí eu posso trazer de referência quanto a isso também. A minha nora, agora recentemente, teve neném. E, gente, eu estava lá com 10 dias do parto, eu estava lá. Ela estava maravilhosa. E aí a gente começa a olhar para um para o outro, mas peraí, por que uns têm, por que outros não têm? Porque quando a gente vai conhecer sobre a história de cada um, é aqui, ó, é na mente que diz que você pode ter filhos e ficar com um corpo muito bom, sabe? Porque quando você tá aqui com a mente que você pode ter um corpo muito bom, você também cuida da sua alimentação. Você também tem muitos cuidados com a sua alimentação. Então, vai de cada um, daquilo, sabe, que é mais forte. Pois, como eu consigo ter força para não comer as besteiras, enfim, e tudo agora? É saber que você tem escolha, né? E que aonde você quer chegar. Pois eu quero chegar numa idade maior e eu quero estar muito bem com o meu corpo fisicamente. Então, eu também tenho que pensar sobre isso. Como que eu vou levar o meu corpo até lá? Como? Vai valer a pena? Então, o meu sonho, ele também tem que ser maior do que tudo aquilo que vai me bloquear. Esses dias eu postei no nosso grupo privado uma propaganda da Starup. Quem lembra da Starup? Era uma marca de calça jeans. E quem fazia era a Viviane Pasmanter, a atriz. Ela novinha, novinha. Então ela tá no escritório e um rapaz fala oi para ela, ela oi para ele. Aí o outro pergunta quem é ela? Aí ele fala é a gordinha do escritório. Ela escutou e ela não gostou. A partir daquele momento, ela entrou numa dieta.
Mas foi uma exercícios, e não digo dieta, foi boa alimentação. Que dieta, na verdade, significa boa alimentação, reeducação alimentar. E aí, a amiga dela oferecia sorvete, ela olhava para a amiga e falava, não. Por quê? Porque ela lembrava da calça ela foi na loja, comprou uma calça, número 36 que não servia na época, e aí toda vez ela olhava para a calça. Então ela olhava para o sorvete, ela lembrava da calça. Por quê? Eu quero isso. Só que isto daqui é maior do que isso. Então, enquanto que a tua vontade realmente de chegar no peso que você deseja, no corpo que você deseja, for maior, sabe, do que as tuas emoções, do que aquilo que te acontece, aquilo que te oferecem, você vai chegar no resultado. Agora, se isso daqui for menor, sabe, do que um doce, do que um sorvete, do que uma alimentação ruim ou da falta de exercícios, então também é aonde você vai chegar. Então a gente precisa ter muito claro, porque é aqui que a gente ganha força. Sabe? É com a nossa mente que a gente ganha força. É tendo consciência sobre as coisas. Eu sei que existe algo que impulsiona, que puxa, que nem eu vou falar de mim, né? Eu, por causa dessa informação que eu trago da minha programação aqui, dessa afetividade, do doce representar para mim carinho, atenção, cuidado, proteção, porque o meu pai é quem me dava, né, e trazia, ele fazia questão de trazer. Isso tem uma relação muito grande com muitos outros aspectos da minha vida. Então, isso toda hora me puxa lá para trás. E aí eu preciso fazer uma escolha. E eu preciso olhar, pai, eu amo você, eu amo tudo que você fazia. Eu digo sim para você. Eu internalizo, pai, tudo isso dentro de mim. Muito obrigada. Respiro, me acalmo, acalmo a minha mente. E aí eu consigo, muitas vezes, já olhar para o doce e falar: você pode ficar aqui e tá tudo bem. Eu não preciso degustar, tá? Eu tô dentro desse processo. Não pensa que é porque a gente está aqui desse lado, trazendo todas as informações para vocês, que a gente é muito zen, ai, que a gente não tem problema, que a gente dá solução, tudo. A gente dá, tá? Às vezes demora um pouco. Hoje em dia eu já sinto tudo com muito mais rapidez. Eu tenho essa já habilidade de notar algumas coisas e corrigir o caminho. Ou seja, eu saio do caminho, mas eu volto hoje em dia para minha vida num caminho mais rápido, tá? Mas eu já fiquei muito tempo longe, em nome de algo, tá certo? Bom, vamos lá. O que mais que a gente pode falar sobre sobrepeso? É, A gente pode, inclusive, tá? É, Pensar que é o seguinte: quando você tem um amigo que você sabe que é uma furada, nossa, se você embarcar na dele, vai dar BO. O que você faz nesse amigo? Você não fala, oi, amigo, beleza? Não, hoje eu não vou poder ir. Não vai dar. Obrigado, viu? Fica com Deus. Não é assim? A gente foge dele porque a gente já sabe o que vai acontecer. É assim que a gente também precisa fazer com a parte da comida. Se você tem compulsão, se você tem algo aí, e, né, em relação à comida, a gente precisa olhar e falar assim: ô, açúcar, é o seguinte, eu sei para onde tu vai me levar e vai dar BO, né? Então, açúcar, vai com Deus, vai com Deus. Obrigada. Obrigada por ter lembrado de mim. E aí eu tenho que procurar
o caminho que me leva para algo bom, para algo que eu sei que eu quero chegar e que eu quero alcançar, né? São as suas metas. Isso é muito importante. Gente, eu não fiz nenhuma anotação, por isso que eu estou aqui buscando na minha memória, tá? Estou fazendo essa gravação aqui, mas realmente porque me deu vontade de falar sobre obesidade, de tudo aquilo que eu sabia. Eu não estou, assim, trazendo nada. Até se caso eu encontrar alguma coisa a mais depois, eu faço um videozinho parte 2, ok? Mas, no entanto, é isso aí. Muitos julgamentos, né, que a gente tem sobre a comida. O que eu vou agora fazer e deixar aqui adiante são perguntas, consciências, frases de cura, para que a gente possa estar atento e sempre fazendo para ajudar nesse processo aí da consciência do sobrepeso e da gordura, para assim a gente possa soltar com maior facilidade. Combinado? E aí vai ter o outro vídeo aí falando sobre. Aliás, não vai ser vídeo, não. Vai ser um e-book. Ok? Obrigado.